Hoje nós tivemos mais um depoimento muito esclarecedor e comprometedor na CPI da pandemia. Quem esteve hoje foi o diretor da Pfizer e foi um depoimento que reforçou pontos que já haviam sido colocados, trouxe novas informações, novos esclarecimentos e, como tem sido de praxe, um péssimo depoimento para Bolsonaro. Um péssimo depoimento. Está ficando cada vez mais provado que Bolsonaro ele é o responsável pelas mais aí de 430 mil mortes que nós temos e chegaremos em 500 mil mortos, isso é inevitável. A escalada de mortes não cessa e a culpa é, obviamente, de Bolsonaro, como nós estamos vendo nessa CPI. Essa não é uma CPI para investigar, é muito bom deixar claro isso em todos os vídeos, não é uma CPI para investigar corrupção, superfaturamento, desvio de verbas. Eventualmente, caso haja um fato correlato ao objeto principal da CPI, que esteja relacionado com o desvio de verbas, corrupção, isso pode ser investigado. Mas a CPI está avaliando conduta do presidente. Se o presidente agiu com dolo, se o Bolsonaro foi intencional para que as pessoas se contaminassem com o vírus e dessa forma atingisse a imunidade de rebanho, que nos custou já mais de 430 mil mortos, um número subnotificado, nós já sabemos. Mas esse depoimento da Pfizer foi muito importante, mas muito importante mesmo. Se o Brasil tivesse adquirido as vacinas da Pfizer logo quando as tratativas foram iniciadas por volta de abril e maio de 2020, nós teríamos no final do ano de 2020, nós teríamos 1,5 milhão de vacinas no final de 2020. Repetindo, 1,5 milhão de vacinas no final de 2020. E até o meio do ano agora de 2021, nós teríamos 18 milhões de vacinas. 18 milhões de vacinas. O senador Alessandro Vieira, que tem tido um destaque muito grande nessa CPI, fez ali uma conta baseada em um dado de um professor de uma universidade, que nós teríamos salvo aproximadamente 3 mil vidas. 3 mil vidas poderiam ter sido salvas com as vacinas da Pfizer se elas já tivessem sido compradas lá atrás no final. E ficou muito claro também que houve um período estranho nas negociações com a Pfizer, porque houve uma tratativa ali por volta de abril, as negociações avançaram, houve ali contratos, discussões, mas na hora que parecia que ia fechar o contrato, em setembro, o governo desapareceu. Houve aquela carta que nós divulgamos ontem, que foi falada pelo Fábio Weingarten. O governo recebeu a carta, Bolsonaro recebeu, Guedes recebeu, Pazuello recebeu, Mourão recebeu, Braga Neto recebeu, outras pessoas receberam, inclusive o próprio embaixador brasileiro nos Estados Unidos. E não houve uma resposta. O Brasil ficou sem falar com a Pfizer 2 meses. É um período muito grande. 2 meses. E na carta da Pfizer, no e-mail, estava falando, nós precisamos ter celeridade. Nós precisamos ter celeridade. E não houve isso. Bolsonaro falou de contratos leoninos, contratos draconianos, contratos que poderiam prejudicar o país. Cláusulas, no caso. Só que a cláusula do Brasil, a cláusula do contrato assinado por Bolsonaro, agora há pouco tempo, o contrato é o mesmo contrato, as cláusulas são as mesmas apresentadas inicialmente em abril do ano passado. Então não mudou absolutamente nada. E um ponto muito importante, na hora que o Brasil começou a reclamar das cláusulas, aquele contrato já estava assinado por mais de 100 países. Não houve qualquer tipo de distinção entre os contratos apresentados para o Brasil, as cláusulas apresentadas para o Brasil e as cláusulas apresentadas para os Estados Unidos e quaisquer outros países. Apenas algumas diferenças ali, mais particularidades de cada país, mas no grosso modo o contrato era o mesmo. Variava, claro, o valor, países que tinham maior poder aquisitivo pagariam mais pelas doses das vacinas, países com poder aquisitivo intermediário, no caso do Brasil, pagariam um pouco menos e os países mais pobres pagariam ainda menos e $10 a dose, como foi falado pelo CEO da Pfizer. Os governistas totalmente perdidos não conseguiram encontrar uma boa linha de defesa, tentaram falar sobre a possibilidade, não, porque precisava ter a aprovação da Anvisa, era algo que não estava aprovado, então quando houve a aprovação da Anvisa vocês não protocolaram, coisas do tipo. Porém,
Novamente, o senador Alessandro Vieira foi muito preciso. Nosso acompanhamento, deixa eu fazer aqui um parênteses, nosso acompanhamento com essa CPI é o acompanhamento do ponto de vista político, é isso que nós estamos acompanhando. Então, do ponto de vista político, e aí repassando para vocês as análises que eu estou fazendo, o que eu estou observando, nós temos que observar algumas figuras nessa CPI. Primeira delas, o senador Renan Calheiros. É o homem mais importante da CPI porque ele é o relator e ele tem mais tempo de fazer as perguntas e tem feito as perguntas muito bem. Até com um cinismo charmoso de Renan Calheiros. Muito obrigado, não, parabéns, e você está indo muito bem. Depois de Renan Calheiros, temos que observar Randolfo Rodrigues, que também está indo muito bem. Otto Alencar, por ser médico, mas essa semana esteve um pouco apagado. Tasso Gereissati, por conta da sua postura, por conta da sua idade e de toda a liderança que ele exerce aos demais senadores. Todos os governistas, porque nós temos que acompanhar a linha de defesa que está sendo apresentada pelos governistas e todos eles são fraquíssimos, com exceção de Fernando Bezerra, que esse sim tem um estofo, que é o líder do governo. E também o senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira tem sido muito preciso nos comentários, muito preciso mesmo. Então eu sempre analiso, dou destaque maior para essas figuras, presto mais atenção. Só que o senador, e aí voltando a falar do comentário na CPI, o senador Alessandro Vieira, ele acabou com a argumentação dos governistas, porque ele falou o seguinte, olha, o contrato e a legislação brasileira não impedem a compra de qualquer vacina pelo fato dela não ter sido aprovada pela Anvisa. O que a legislação brasileira impede é o uso. Então o governo estaria impedido de usar a vacina da Pfizer se ela não tivesse aprovação da Anvisa. Porém, nada impediria o governo de comprar as vacinas da Pfizer como o governo comprou de outros laboratórios. Então o governo não comprou porque ele não quis. Foi falado a respeito de segurança jurídica, porque a Pfizer não teria segurança jurídica, o país não teria segurança jurídica. Porém, seria muito possível protocolar uma medida provisória pelo governo federal e o governo federal não protocolou essa medida provisória. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O governo esperou durante meses, 3 meses, para protocolar uma medida provisória que desse segurança jurídica para que a gente pudesse comprar a vacina da Pfizer. Porque em novembro foi diagnosticado um problema jurídico com relação à legislação nacional. E a Pfizer e os próprios representantes do governo identificaram isso e o governo não fez nada. E o governo faz medida provisória direto. O que aconteceu? Numa primeira medida provisória que foi levantada pelo senador Randolfo Rodrigues, havia uma minuta que garantia essa segurança, um instrumento que garantia a segurança jurídica à Pfizer. Depois, isso foi retirado da medida provisória. Houve um outro momento, o próprio senador Randolfo Rodrigues fez uma emenda parlamentar e essa emenda foi rejeitada pelo governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro sabia e negligenciou qualquer tipo de tentativa de trazer segurança jurídica para a aquisição da vacina da Pfizer. Então, pessoal, esse foi mais um depoimento que mostra que Bolsonaro agiu de modo intencional para que as pessoas não fossem vacinadas. E as argumentações que foram feitas pelos representantes do governo foram, assim, simplesmente patéticas, simplesmente ridículas, porque não tem como defender. Eu fico até aqui compadecido pelo esforço de Fernando Bezerra ao tentar defender o governo e ao estar cercado ali por senadores completamente inaptos a fazer uma mínima defesa consistente, uma mínima defesa interessante até mesmo de se observar. É uma perda de tempo o que Girão fala, o que Ciro Nogueira, o que Jorginho e o que Marcos Rogério fala. Marcos Rogério ali tentou inclusive usar um português mais rebuscado, substituindo as regras convencionais da sintaxe, usando muito voz passiva, muitas modificações ali das pontuações para confundir, obviamente, essa foi a minha interpretação, para confundir, obviamente, o depoente que não era brasileiro e era boliviano. Obviamente, alguém que tinha uma certa dificuldade em compreender 100% do idioma nacional, e ele mesmo falou isso. Então, assim, não há mais possibilidade. E Carlos Bolsonaro levantando uma narrativa da Anvisa, não era necessário ter aprovação da Anvisa para comprar, o governo não precisava esperar a aprovação da Anvisa para comprar. E quem está falando de problemas logísticos? Chile, Costa Rica e México receberam as vacinas da Pfizer em dezembro.
nós poderíamos estar sendo vacinados com vacina da Pfizer desde dezembro. A vacina tinha um problema logístico. Em outubro foi apresentada uma solução pela própria Pfizer a respeito do problema logístico. E outra, se você tem um plano de imunização, você não precisa ter apenas uma vacina para vacinar a população inteira, como nós estamos tendo agora. Uma parcela da população é vacinada pela Coronavac e outra parcela é pela AstraZeneca. Se há uma dificuldade logística para você vacinar a população, que você vacinasse a população com a vacina da Pfizer nos locais onde você tem estrutura e da Coronavac nos outros locais. Não há problema nenhum, as duas vacinas são boas. Mas o governo não quis comprar a vacina da Pfizer. O governo negligenciou os contratos, o governo falou sobre aquela bobagem de virar jacaré, que os contratos eram draconianos e eram os mesmos contratos para todos os países. Não houve a mínima diferença entre os contratos brasileiros para os contratos dos outros países. Nós não tivemos a vacina porque Bolsonaro não quis comprar. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.